nós vimos que Deus resumiu a sua lei em 10 palavras, que é conhecido por nós como os 10 mandamentos, são chamados 10 palavras entre os judeus. Elas se dividem em 2 partes. As primeiras 4 dizem respeito a mandamentos que, quando nós quebramos, ofendemos apenas a Deus. As 6 últimas são mandamentos que, quando nós quebramos, nós ofendemos a Deus e a nosso próximo. Vimos que algumas delas, o Senhor dá algumas razões e anexos para fazer mais forte, para tocar mais a nossa alma. Por exemplo, quando Ele nos manda honrar nosso pai e nossa mãe, Ele diz que isso deve ser feito para que nos vá bem todos os dias da nossa vida. Quando Ele manda a que nós guardemos um dia de descanso, Ele diz, porque o Senhor, Deus fez todas as coisas em 6 dias. É como se Ele dissesse, não adianta você trabalhar 7, você não vai conseguir fazer mais do que eu. E agora nós estamos vendo o que os reformadores, os confessores de Westminster resolveram por bem comparar com outros textos da Bíblia e que tocam no mesmo assunto que os 10 mandamentos. Eles partem da pressuposição de que, quando o mandamento diz não faça isso, ele está querendo dizer faça aquilo. Quando o mandamento diz faça isso, ele está querendo dizer não faça aquilo. Então eles dividem todos os mandamentos em deveres exigidos e pecados proibidos. Nós vimos os deveres exigidos do primeiro mandamento, que é honrar a Deus e amá-lo, ter apreço, envolver-se cada vez mais com o Senhor. Eu concentrei muito no verbo conhecer a Deus no sentido bíblico de andar juntos, de ter intimidade. E agora na pergunta 105 aparece quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. Pois bem, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Algumas traduções estão além de mim, mas enfraquece um pouco o texto. É como se Deus dissesse, não terás outros deuses na minha face. E Ele está em todos os lugares. Não tem outros deuses. Pois bem, o que o nosso Catecismo Maior nos diz sobre isso? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são, primeiro, o ateísmo. Por que o ateísmo? Não tenha outros deuses significa que você tem que ter Deus. O ateísmo está proibido. Como também a idolatria. Você não deve ter outros deuses. Está proibido também a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios a respeito de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós não fazemos uma estátua, como Isaías diz que o homem vai à floresta, corta um pedaço de pau, faz um chinelo, faz alguma outra coisa, faz uma fogueira, se queima aquilo lá com aquela madeira, e depois ele faz um ídolo, coloca da mesma madeira que ele fez tudo aquilo, ele faz um ídolo, coloca e adora o ídolo e diz, você vai me salvar. O quanto o pecado embota a inteligência de uma pessoa pode ser vista aí. Mas às vezes nós construímos deuses que não são de madeira, não são de ouro. É aquilo que comumente está se chamando de ídolos do coração, que nem sempre são abstratos, completamente abstratos. Às vezes são tão concretos, o coração está depositado mais em alguma outra coisa além de Deus. Por isso, é proibido também o esquecimento, as falsas opiniões, os pensamentos indignos. Também é proibido a pesquisa audaz e curiosa dos seus segredos. Ele se baseia em Deuteronômio 29, o que foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos.
e as coisas escondidas pertencem a Deus. Isso é muito importante para seminaristas. Eu tive um seminarista meio... aliás, todo seminarista de primeiro ano é meio desenvolto, corajoso. E esse seminarista ficou impressionado, ele já estava no segundo, mas ele ficou impressionado com o supralapsarianismo. Tornou-se um defensor intransigente do supralapsarianismo. Me deu um problema danado na classe de adolescentes. Como é que um adolescente sem a formação, sem a bagagem adequada, sem às vezes nem ler a Bíblia inteira, vai entender o que é supralapsarianismo? A pesquisa audaz e curiosa de seus segredos, os segredos de Deus. Profanar Deus e ter aversão. É proibido também o egoísmo, o espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, vontade ou afetos para outras coisas e o desviá-los de Deus em tudo ou em parte. Mas outra coisa que afeta muito a seminarista, e esses do 4º ano, a vã credulidade. Eu não preciso de mais nada, eu já li no Rod, eu li no Berkoff, eu li que é assim e assim vai ser. Não está ali para você acreditar de pé juntos, está ali para você examinar. Você já reparou como o curso, ao mesmo tempo que ele mostra a parte doutrinária em teologia sistemática, em teologia pastoral e teologia bíblica, ele vai te dando ferramentas para comprovar aquilo que está sendo dado através das exegeses e hermenêuticas, de tal forma que você pode dizer, ele tem razão. Não é assim como fulano diz, ele tem razão, é assim como é dito. Nós cometemos muito pecado quando nós esquecemos de raciocinar da palavra de Deus e endossamos embaixo da opinião de alguém que é famoso. Não, fulano está certo. Está certo por quê? Porque leu a Bíblia e ele expõe a Bíblia melhor, mas você deve dizer que ele está certo porque ele concorda com a palavra de Deus. O único local que você deve prescrutar para atender a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Mas e os outros? Lembre-se do Salmo, sou companheiro de todos aqueles que te amam. Tenha-os por maior respeito. Seja uma pessoa confessional, mas esteja convicto, não porque você é confessional, mas porque a Bíblia mostra que assim deve ser. A resistência obstinada, a insensibilidade sob o juízo de Deus, a dureza de coração e a soberba, e outra, a presunção e a segurança carnal. Eu preguei sobre isso na quinta-feira à noite, quando falei da bravata de Pedro. Eu não te deixarei. Horas depois estava negando o Senhor Jesus. Se você está de pé, veja que não caia. É a lição que nós temos nas Sagradas Escrituras. A segunda lição, talvez mais forte do que essa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O nosso estudo, pautado pelo primeiro mandamento, é um estudo de temor e tremor, de saber que Deus é o único Deus e que nós devemos louvá-lo, não só com a nossa voz, mas também com a nossa inteligência. Também é proibido tentar a Deus, óbvio. É proibido usar os meios ilícitos, ou então confiar absurdamente nos meios lícitos. É proibido você se deleitar em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Meus irmãos, isso é uma coisa que você vai descobrir no ministério cedo. Às vezes a nossa vida é tão corrida, às vezes a quantidade de problemas que nós temos que enfrentar é tão variada, que quando nós temos uma folguinha, nós
corremos para o nosso deleite. E nós fazemos daquilo lá quase que uma espécie, em vez de santificar o dia do Senhor, nós santificamos ou a nossa ida ao sítio, ou a nossa pescaria, ou o nosso passeio, ou o nosso deleite está em outras coisas. Às vezes o nosso deleite está simplesmente chegar em casa, ligar a televisão e não pensar em mais nada, porque o dia foi terrível. Nosso deleite deve ser no Senhor. Agrada, meu Deus, a fazer a tua vontade, disse Jesus. Irmãos, eu estou falando isso para vocês com a certeza absoluta de que, ao apontar um dedo para frente, tem 3 apontando para mim. E tem um apontando para Deus. Deus é testemunha disso. Como é gostoso a gente ter um deleite. Às vezes nós mascaramos sobre o aspecto, vou ter um hobby. Que hobby que nada. Às vezes nós comprometemos muitas coisas que nós deveríamos empregar no reino de Deus com os nossos deleites. Mas é proibido também nós termos um zelo corrupto, cego, indiscreto, aquele sujeito que não tem que ser assim. Por quê? Não sei, mas tem que ser assim. É o zelo cego, é o que Paulo dizia dos fariseus. São zelosos sem entendimento. Mas é proibido também a tibieza, que é exatamente o contrário. Pessoa fraca, molenga, que não assume as lutas. Não vou mexer com isso não, isso é perigoso. Mexer com isso pode sobrar para mim, eu posso perder a minha vaga, eu posso perder o meu cargo. Não seja tíbio, não desalente das coisas de Deus, não aliene-se, nem proste-se da frente de outro Deus, ou apostate de outro Deus. É proibido também orar, prestar qualquer culto religioso aos santos, aos anjos, ou a qualquer outra criatura. Mas os anjos são maiores do que nós. Mas eles não merecem culto. Todas as vezes na Sagrada Escritura que um anjo aparece e alguém tenta adorar, ele diz não. Adora a Deus. A palavra que mais um anjo repete é não temas. Os anjos não são motivo de brincadeira ou de deleite, são motivos de temor. Mas também é proibido nós fazermos pactos, consultas ao diabo, é óbvio isso, né? E dar ouvidas às suas sugestões. Como é que o diabo nos sugere certas coisas? Meu irmão, 99% do que você é sugerido é sua própria natureza corrupta que sugere. Mas pode ser que algumas vezes ele se aproveite da sua natureza corrupta para sugerir alguma coisa a você. Não creio que o diabo esteja por aí possuindo todas as pessoas indiscriminadamente, como estava no tempo de Jesus. Jesus dava alguns passos e encontrava um endemoniado. Ora, o Filho de Deus estava presente na terra. É natural que todos os diabos corressem lá para lutar contra ele. Outra coisa também, a população do planeta não era tão grande. E ao que tudo indica da palavra de Deus, os diabos não se reproduzem. Se eles não se reproduzem, a população cresceu muito. Então hoje eles estão dando preferência a possuir pessoas que tenham mais condição de formar opiniões. Os grandes diretores de filme, de teatro, de moda. Porque possuindo um desses, eles acabam com muita gente. Os grandes políticos. Meus irmãos, ninguém tira da minha cabeça que nós temos um planejamento diabólico no planeta inteiro. De repente chega alguma coisa. Eu tenho 63 anos. Mais de meio século. Até meus 20, 30 anos, até quando eu comecei o meu ministério, era uma coisa vergonhosa dizer que a pessoa era gay.
hoje se marcha nas ruas com orgulho de ser gay. O que houve? O que mudou em 50 anos? Como é que esse padrão mudou de uma forma tão impressionante? E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Se você quiser uma orquestração diabólica, tem muitas outras, mas uma está aí, está clara. Pois bem, fazer dos homens senhores da nossa consciência e da nossa fé, fazer pouco caso desprezar de Deus e dos seus mandamentos, resistir ou entristecer o espírito, descontentamento e impaciência com os desígnios de Deus, acusar a Deus estultamente dos males com que Ele nos aflige. No caso de Jó, Jó não pecou contra o Senhor porque ele não acusou Deus. Atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos, fazer à fortuna ou aos ídolos ou a nós mesmos, ou a qualquer outra criatura. Tudo que nós temos, desde um mísero grão de arroz até a propriedade mais cara, vem das mãos